Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, A Voz que Clama no Deserto. E agora aqui no quadro Adolescentes de Deus, onde estaremos conhecendo o conteúdo da lição número 11. Que tem como tema honrando o Criador, cuidando da criação. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por tão grande salvação, também pelo nosso nome, está escrito no livro da vida. E pela esperança de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Quero também, Senhor, Te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade aqui, dentro do canal, dentro desse quadro, Pai, que trata da aula que será dada em classe de aula, no que diz respeito aos adolescentes. E aqui estaremos conhecendo o conteúdo dessa lição, que será tratada de sala de aula no próximo domingo. Nos ajuda durante esse momento, fala conosco, é o que nós pedimos, Senhor. Oramos também por cada adolescente, por cada jovem, aqueles que estão na Tua presença e aqueles que precisam, Pai, ser alcançados por Ti. Faz, Senhor, esta grande obra, pela qual só o Senhor pode fazer, que é a obra de salvação, Senhor. Arrebatando a muitos dos vícios, Senhor, da indiferença, com respeito ao valor da vida, e que o Senhor venha trabalhar no coração de cada adolescente e que ele venha, a exemplo, Senhor, de muitos outros adolescentes estarem na Tua presença e reconhecerem que o melhor caminho, Senhor, é andar segundo a Tua vontade. Faz isso, Pai, é que nós pedimos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser, amados, que eu venha a tossir durante esse tempo que aqui estivemos juntos, porque estou com uma tosse aí, tosse seca, né? E acabo de vez em quando por tossir. Então, os irmãos, amigos e ouvintes, se considerem, por gentileza. Já antecipo aqui a minha desculpa, tá bom? Quando isso vier a acontecer. Vamos estar abrindo aqui o conteúdo da lição que estaremos conhecendo. O versículo bíblico da mensagem, não sei porque foi copiado 2 vezes aqui. Só um momentinho, por gentileza. Prontinho, já acertei aqui, tá bom? A mensagem, versículo bíblico, se encontra em Jeremias 27:5. Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos, todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Aqui é um versículo, né, em que Deus, falando com Jeremias, né, relembrando, na verdade, ao profeta, né, ele tinha intimidade com as coisas de Deus, e ele lembra aqui, né, que a origem de tudo era ele, era Deus. E vemos isso já na abertura, cara adolescente, das Escrituras, quando em Gênesis 1:1 diz: Deus criou os céus e a terra. Então, logo, para que isso realmente fosse um fato, precisaria de ser alguém soberano e poderoso. E ele diz aqui: eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo. Então, o mundo não é como um relógio, de um relojoeiro que dizem que foi dado corda por Deus e foi deixado ao léu. Não, o mundo ele foi criado por ele, porém também ele administra todo o caminhar, né, e os tempos e os acontecimentos do mundo que ele criou.
Fato este que ele diz aqui. E posso dá-los a quem quiser. Vamos descobrir, diz. Estudos apontam que a produção de resíduos sólidos, lixo, pela cidade tem crescido a cada ano. O Brasil produz, em média, 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Cada brasileiro pode produzir 379 quilos de lixo por ano. Você tem ideia do volume deste material? A produção de lixo nas grandes cidades, a forma como é tratado, aponta para questões importantes sobre a preservação do meio ambiente, sobre a saúde das pessoas. Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Vamos descobrir. Entendemos aqui que ele trouxe dados somente do Brasil, né? Se formos contar com a questão na esfera geográfica total de todo o mundo, haveremos, por certo, de estar admirado, né? Ficar admirado ou estarrecido quanto à questão da quantidade de lixo que é lançada aí ou tratado de qualquer maneira, essa questão que acaba prejudicando, né? Tanto a questão da preservação, como diz aqui o texto, né? E também, consequentemente, né, trazendo aí malefícios para a saúde nossa. Agora, a questão é, a Bíblia fala sobre isso, então é o que nós vamos estar conhecendo agora. Leitura bíblica, Gênesis 1, 27 e 31. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves em que há fruto, que dê semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo isso que fizera, eis que era muito bom, e foi a tarde, manhã e o dia sexto. Aqui, não, abrindo parênteses, saindo um pouquinho da lição, observe esse versículo bíblico, em que revela, né, que no princípio, né, nossos primeiros pais eram, como também os animais, eram vegetarianos. Os alimentos deles era a erva do campo. Depois do pecado é que Deus passou, né, a abrir aí este leque na questão também de se comer carne, né? E hoje essa esfera, a questão do pecado, afetou toda a estrutura da criação, tanto o homem como também os próprios animais, a ponto de um, né, buscar ter o outro como presa para a sua alimentação e para o seu sustento. Fecha parênteses, era só um detalhe aqui, vamos prosseguir. Deus colocou o homem, né, e a mulher como nós, como essa responsabilidade, como mordomo para cuidar, né, daquilo que Deus criou. Nenhum de nós criamos absolutamente nada. Nós apenas somos mordomo. Quem criou foi Deus. E Ele delegou a nós esse privilégio, essa missão, essa vocação comum a todos, que seria cuidar da sua criação, de tudo que diz respeito à nossa vida e que está em nossa volta. A Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele criou a terra, o céu e tudo que nele há. Ele é o criador de todas as galáxias que existem, de tudo que há no fundo dos oceanos e da molécula de hidrogênio presente na água. A Bíblia diz que ele conhece todas as estrelas, que ele lançou os fundamentos da terra e que ele faz nascer as águas nas fontes de onde nascem os rios,
Ele faz as plantas crescerem no campo para alimentar os animais e os seres humanos. Afirma ainda que os animais esperam nele por seu alimento. Deslumbrado com a criação, o salmista declara: Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. O próprio Senhor falou com Jó, apresentando detalhes da criação, sobre quando ele estabeleceu a medida correta do tamanho do planeta e estabeleceu fronteira para o limite das ondas do mar. Ele declarou que tem controle até sobre o amanhecer, sobre as chuvas, sobre as leis que governam o céu. O Senhor declarou que fez até o comportamento e o instinto dos animais. Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o dono da vida. Ele sustenta a criação. Ele ainda hoje veste a erva do campo. Ele é o dono de todas as coisas. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra, todos os seres vivos que nela vivem são do Senhor. Diante dessa verdade bíblica, precisamos refletir a forma como tratamos a criação. Pode honrar ou desonrar o Criador. Nós precisamos aprender a admirar, respeitar, preservar a natureza e tudo que Deus fez. O Senhor criou o mundo e confiou ao ser humano o seu cuidado. Ele permitiu que o homem tirasse o seu sustento da terra. Porém, precisamos discernir o que utilizar os recursos naturais para o sustento da vida humana. Não é a mesma coisa que destruir os mesmos. O Senhor entregou ao ser humano a responsabilidade de cuidar de tudo que foi criado. Por isso, precisamos zelar pela preservação das plantas, animais, mares, terra e ares. É uma questão de mordomia e de coerência cristã. Nós que servimos e adoramos ao Criador, então precisamos zelar por sua criação. O homem nunca teve permissão do Criador para destruir a sua obra, ao contrário, recebeu de Deus autoridade sobre a natureza, a fim de que pudesse tirar dela o sustento com responsabilidade e cuidado. Segundo, cuidar da natureza é um princípio bíblico. A palavra de Deus tem diversos registros que apontam para o princípio do cuidado com a natureza. Por exemplo, sabemos que Abraão plantou algumas árvores, plantou um bosque em Beersheba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Ele já era idoso e provavelmente não desfrutaria daquele bosque. Entretanto, a próxima geração teria como herança. Atualmente sabemos que o reflorestamento faz muitos benefícios, tais como a proteção do solo, para não haver erosão em dias de chuva, combater a poluição do ar, auxílio no equilíbrio da temperatura em dias mais quentes, etc. O cuidado com as plantas e a semeadura de novas árvores trazem muito benefício para todos ao Criador, ao redor, né? A lei do Senhor entregue ao povo de Israel faz diversas ordenanças acerca do cuidado dos animais. Por exemplo, ao encontrar um ninho com passarinhos ou ovo, ninguém poderia levar a mãe dos filhotes, pois ela era essencial para a preservação da espécie. Além disso, também vimos que a ordenança do descanso sabático incluía, além das promessas pessoais, todos os animais por 6 dias. A lei do descanso também previa a pausa da agricultura. A cada 7 anos, a terra não poderia ser parada. As plantações deveriam ser pausadas. Hoje a ciência já provou que a terra precisa de descanso para recompor seus nutrientes. Caso contrário, sua fertilidade fica comprometida. A preservação da terra era um dos resultados da observância do mandamento. Terceiro ponto, como podemos colaborar? Sabemos que em toda parte do planeta acontece algum tipo de desastre natural.
tais como enchente, deslizamento de terra, secas prolongadas, mudanças climáticas bruscas, onda de calor ou de frio, onde não é comum. Estudos científicos apontam que pessoas morrem devido a problemas causados pela poluição. Milhares de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção. Além disso, toneladas de metais pesados e produtos químicos estão sendo lançadas nas águas todos os anos. É inegável que estamos vivendo um desgaste natural e tudo isso terá consequência para a vida humana. Os 3 maiores riscos que a humanidade corre diante do desgaste natural são mudanças climáticas extremas, ocorrência de desastres naturais, perda da biodiversidade. Nós somos servos de Deus e sabemos que nossa prática é o céu. Aguardamos a volta do Senhor Jesus para qualquer momento. E certamente passaremos a eternidade com Ele. Entretanto, enquanto esse dia não chegar, precisamos cuidar do lugar onde vivemos e o que podemos fazer. Se existe algumas coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia. Descarte seu lixo no lugar correto, nunca jogue lixo no chão. Não desperdice água, cerca de 3% da água de todo o planeta é doce. Desses, mais da metade não estão disponíveis para consumo porque estão em estado sólido, geleiras. Não desperdice energia. Desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo utilizados. A energia que usamos vem de recursos naturais limitados. Nunca jogue comida fora. Milhares de pessoas no mundo sofrem com a fome. Valorize sua alimentação. Sempre agradeça a Deus por ela. Trate bem as plantas e os animais. Sempre que puder, regue as plantas da sua casa. Plante sementes sempre que puder. Alimente os animais. Lembre-se que todos os bichos foram criados pelo Senhor. Preserve o ambiente que você vive e frequenta. Sempre mantenha sua casa, escola e igreja limpas. Considere reduzir o seu consumo. Não compre coisas que você não precisa. Antes de descartar algo, pense se é possível reutilizar ou reciclar. Concluindo, Deus é o Criador de tudo o que existe. Ele fez a fauna, a flora, as estrelas, planetas. Ele formou a humanidade. Precisamos cuidar da criação, porque isso honra o Criador. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. E aqui ficamos conhecendo, na verdade, né, deu 18 minutos, até acabar vai dar uns 20 minutos, o conteúdo da lição, né? Porque é uma lição mais simples, que nos chama a responsabilidade e termos cuidadoso com tudo. Os pequenos detalhes, até um papel de bala em que chupamos, não jogar em qualquer lugar, né? Mas buscar colocar no seu lugar devido. Como teve uma campanha outrora, lixo, lugar de lixo é no lixo. Aí distribuíram, né? Foi uma campanha feita nacionalmente, né? Na região aqui no Brasil, e tudo isso por conta justamente das consequências, né, do desprezo, né, do descaso em que vemos cometer sobre essa esfera. Mas aqui a lição traz no contexto geral tudo que diz respeito à criação de Deus e o que diz respeito e que está à nossa mão fazer no que relacionado a esta mordomia, a esse cuidado. Então façamos, pois isto estaremos honrando ao Senhor. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando agora, novamente, tá bom? Por encerramento. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos colocamos na tua santa presença, pedindo perdão do nosso pecado e queremos te agradecer por este conteúdo que aqui tomamos conhecimento. Não houve muito comentário, Pai, mas por certo, o conteúdo já nos chama atenção e a responsabilidade
no que diz respeito a esta mordomia. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito. Guarda de sermos, Senhor, relaxados ou cometemos omissão naquilo em que deveríamos fazer e não fazemos. Teme, Senhor, misericórdia de nós, mas nos ajuda, Senhor, a compreender, né, também essa honra e esse privilégio que o Senhor já nos dá de antemão de podermos ser mordomos da Tua criação. Por tudo, Pai, é que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, por tudo, e nos ajuda para fazer o melhor e, consequentemente, Pai, estaremos bendizendo o Teu santo nome com essas atitudes. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Haja visto até mesmo, Pai, nós fomos chamados para ser a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, Pai. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.